Data de 4 de novembro, às 9 horas e 40 minutos, para darmos início à 34ª sessão ordinária do ano 2020. Solicito ao primeiro secretário vereador Paulinho do Esporte que faça a verificação de presença. Bom dia a todos. Estão presentes vereadores Luiz Flávio, Arildo Batista, Valmir do Parque Meia Lua, Paulinho dos Condutores, doutora Márcia Santos, Aderbal Sodré, Patrícia Juliane, doutor Rodrigo Salomão, Juarez Araújo, Lucimar Ponciano, Paulinho do Esporte, Abner de Madureira e Sônia Patas da Amizade. Estão todos presentes, senhor presidente. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido a todos para a execução do hino nacional brasileiro. Logo após, por gentileza, a vereadora Lucimar Ponciano proceda à leitura de um trecho da Bíblia.
Saudações a todos. Peço licença para tirar a máscara para fazer o procedimento da palavra de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo de 3 a 16. O sermão da bem-aventuranças ou da montanha. Bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados e felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados e felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados e felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados e felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados e felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Sal sonso para nada mais serve e presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Nem se acende candeia e se coloca debaixo da cama, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Palavra da salvação. Passaremos agora à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinado, os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 53 trabalhos, sendo 36 indicações, 2 moções, 13 requerimentos e 2 pedidos de informações. Eu solicito agora, então, ao primeiro secretário, vereador Paulinho do Esporte, que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 193. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata do trabalho dessa sessão o registro de nossas congratulações aos servidores públicos do município de Jacareí, por oportunidade da data que lhes é dedicada, 28 de outubro, o Dia dos Servidores Públicos. A data foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas, através da criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil, em 1937, com uma justa homenagem pela execução de trabalhos diários para a sociedade. Feito esse registro, respeitosamente requeremos ao presidente dessa casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 3 de novembro de 2020. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 194. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata do trabalho dessa sessão o registro de nossas congratulações ao Posto de Bombeiros de Jacareí pelo apoio e excelente trabalho prestado à população do Parque Meia Lua quando da ocorrência da queda de árvores naquela região, por oportunidade das fortes chuvas verificadas nos dias
no dia 25 de outubro próximo passado. Feito esse registro, respeitosamente requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala de Sessões, 4 de novembro de 2020. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Solicito à segunda secretária, a vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento número 459. Ao excelentíssimo deputado estadual André do Prado, solicitando seu empenho junto ao governo do Estado de São Paulo no sentido de possibilitar implantação do restaurante Bom Prato no município de Jacareí. Autoria, vereadora Márcia Santos. Requerimento número 460. A EDP solicitando a troca de postes de madeira existente na Rua Alemanha, em frente ao número 12, no Jardim Califórnia, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 461. A EDP solicitando a troca de 2 postes de madeira existentes na Rua Bruxelas, em frente aos números 297 e 326, no Jardim Colônia, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 462. A EDP solicitando a troca de postes de madeira existente na Rua Caçapava, em frente ao número 563, no Jardim das Indústrias, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 463. A EDP solicitando a troca de postes de madeira existente em Viela, na Rua Taubaté, em frente ao número 273, no Jardim das Indústrias, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 464. A EDP solicitando a retirada de poste deixado pela empresa defronte do número 798 da Rua Lourenço da Silva, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 465. A EDP solicitando a troca de postes de madeira que apresenta risco de queda em razão de sua base estar comprometida pela ação de cupins na Rua Antônio Pereira Cobra, em frente ao número 411, no Jardim Olímpia, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 466. A EDP solicitando a troca de postes de madeira que apresenta risco de queda em razão de sua base estar comprometida pela ação de cupins na Rua Benedito Oswaldo Andrade, em frente ao número 197, no Jardim Olímpia, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 467. A EDP solicitando a troca de postes de madeira que apresenta risco de queda em razão de sua base estar comprometida pela ação de cupins na Rua Henrique de Araújo, em frente ao número 36, no Jardim Olímpia, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 468. A EDP solicitando a troca de postes de madeira que apresenta risco de queda em razão de sua base estar comprometida pela ação de cupins na Rua Henrique de Araújo, em frente ao número 415, no Jardim Olímpia, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 469. A EDP solicitando a troca de postes de madeira que apresenta risco de queda em razão de sua base estar comprometida pela ação de cupins na Rua Luiz Carlos Martins Pena, em frente ao número 52, no Jardim Santa Marina, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 470. A EDP solicitando a troca de postes de madeira que apresenta risco de queda em razão de sua base estar comprometida pela ação de cupins na Rua João Cardoso de Menezes e Souza, em frente ao número 128, no bairro Veraneijal, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento 471. A EDP solicitando a troca de postes de madeira que apresenta risco de queda em razão de sua base estar comprometida pela ação de cupins na Rua Tailândia, em frente ao número 7, no Jardim Colônia, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Solicito à segunda secretária que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para essa sessão. Pedido de informação número 162. Este vereador, desde janeiro de 2019, vem enviando ofícios à administração municipal solicitando a implantação de lombada na Rua Princesa Diana Gales, no Parque dos Príncipes, sempre relatando que muitos veículos não respeitam os limites de velocidade para o local. E com isto, os riscos de acidentes são constantes na via. Também já enviou vários ofícios ao secretário de Mobilidade Urbana, solicitando providências referentes aos sérios riscos que o referido local oferece aos pedestres, especialmente aos idosos, pessoas com deficiência e crianças,
pois é impossível fazer a travessia da via sem que haja riscos de um veículo invadir a calçada. O trânsito é intenso na região, principalmente em horários de pico, manhã e final de tarde, sendo a implantação de lombada a única maneira de diminuir o excesso de velocidade praticado, melhorando assim as condições de segurança da população. Diante do exposto, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, a Secretaria de Mobilidade Urbana tem conhecimento do problema ora apontado? Segundo, existe algum projeto para a implantação de lombada na rua Princesa Diana Gales, no Parque dos Príncipes? Em caso positivo, qual a data prevista? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Pedido de informação número 163. No dia 25/10/2020, quando várias árvores caíram no distrito do Parque Meia Lua, acompanhei o trabalho da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, ocasião em que me chamou a atenção a queda de uma árvore de grande porte no canteiro central da Avenida dos Migrantes. Ocorre que os demais exemplares arbóreos desta via também são de grande porte e, da mesma forma, oferecem risco de queda. Após tal ocorrência, os moradores que residem próximo às demais árvores ficam com muito medo de que elas acabem caindo e causem acidentes. Assim, diante dessa preocupante situação, requeiro ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, a Secretaria de Meio Ambiente tem conhecimento dessas árvores que se encontram no canteiro central da Avenida dos Migrantes? Segundo, antes que possam vir a acontecer queda dessas aves e ocorrer um grave acidente, existe um cronograma para a vistoria e elaboração de um laudo desses exemplares arbóreos? Em caso positivo, qual a data prevista para a realização de tais serviços? Ao aguardo de manifestação, subscrevo. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Senhor presidente, não há mais pedidos de informações. Legal, então, Glauber. Vocês vão fazer hoje? Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Votos de pesar de Olga Diniz Pereira Fernandes, falecida em 26/10, formulado pelo vereador Luiz Flávio. Fernando Luiz Cazumba, guarda municipal de Jacareí, formulado pelos vereadores Juarez Araújo e doutora Márcia Santos.
Votos de pesar de Samuel Aparecido de Lima, irmão da servidora Lia, formulado por todos os vereadores. Votos de pesar de Maria Bernadette, dona do restaurante Maria Mariá, formulada pela vereadora doutora Márcia Santos. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.